Bom dia, Renan. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia. Bom dia, Júlia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, professor. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rafael. Bom dia, gente. Vou esperar mais um minutinho, dois, para ver se chega o pessoal. Hoje nós vamos ler o bendito texto, hein? Os vídeos estão lá na plataforma, se der tempo a gente vê. Mas estão todos lá na plataforma da aula passada. A gente conversa um bocado. A aula até que rende, mas eu preciso dar o conteúdo. O conteúdo programado, né? Do texto. Bom dia, Cauã. Bom dia, Natan. Cadê Mariana, gente? Sabem dela? Deve estar vindo aí, porque ela assistiu a aula que tinha antes. É. Bem, vou começar. Se a Mariana chegar aqui, bater na porta, eu abro para ela. Vamos lá. A gente está falando sobre habilidades de comunicação. Então, a gente viu o vídeo,
Passei para vocês a questão do aparelho fonador, né? Muitas pessoas têm algumas deficiências de fala. Seria até uma matéria interessante, assim, se a gente tivesse até oportunidade de ter algum fonoaudiólogo, né, que pudesse falar com a gente, tirar algumas dúvidas com relação à fala. Algumas pessoas têm comprometimento de fala por conta de problemas físicos, anatômicos, né? Algumas pessoas com problemas respiratórios. E aí, até essa questão de ter algum comprometimento na fala, língua presa, que é muito comum, pode fazer com que a pessoa tenha dificuldade de se expressar em público. Tem gente que não gosta da própria voz, acontece também. Então, são questões que podem ser trabalhadas fisicamente, emocionalmente, até com a ajuda de fono, de psicólogo, né? Para que a pessoa fale melhor. Porque é muito comum também a pessoa... Olá, bom dia. A pessoa que tem dificuldade em falar, ela acaba se tornando uma pessoa um pouco introspectiva. E aí mexe com questões ligadas à timidez e por aí vai. Então, vamos lá? Quem pode ler aqui? A fala. Professora, eu até leria, só que eu tô comendo. Tá na hora do recreio, Rafael? É que eu tô me sentindo em casa. Ai, que feio, Rafael. Quer que eu leia? Ai, gente, eu não acredito nisso. Quer que eu leia, gente? Peraí que eu tô perdida. Eu acho que vocês não entenderam nada. Alguém deu bom dia. Aí eu respondi, bom dia. Vocês viram? Sim. Ouviram, no caso, né? Aí daqui a pouco eu tô ouvindo a minha voz. Gente, o que é isso? A aula do 8º ano, que estava terminando de fazer a conversão, a aula anterior, começou a falar aqui, gente, o que é isso? Como é que eu estou em 2 reuniões ao mesmo tempo? Não, eu não estou em 2 reuniões ao mesmo tempo. Na verdade, é o vídeo do Zoom que acabou de converter e começou a reproduzir sozinho. E eu estou aqui dando bom dia para a gravação. Meu Deus. São coisas para ficar na história das aulas remotas. Acreditem, olha, vocês não têm noção aqui. Meu Deus, como é que eu estou aqui? Eu estava ficando tensa. Como é que eu estou em 2 reuniões? Será que eu estou na sala de algum outro professor? Estou atrapalhando a aula de outro? Tem aluno que não é dessa turma aqui? Enfim. Oh, Deus. Até suei. Vamos lá. Júlia, pode ler para a gente? Posso, Sora? Por Essa favor. partinha azul? Isso. Mariana chegou agora. Pode começar? Pode, por favor. A fala é a nossa principal forma de comunicação. Em casa, no trabalho, na rua, estamos sempre nos comunicando, tanto com pessoas conhecidas como desconhecidas. Dada a sua importância, saber como falar corretamente no dia a dia é essencial. Assim, podemos nos entender melhor e convivermos de forma mais harmônica e produtiva. Ok. A importância de se comunicar bem. Quando digo falar corretamente ou falar bem, não me refiro especificamente a seguir minuciosamente todas as regras gramaticais da língua portuguesa. Está errado aqui,
deveria estar com letra maiúscula, e assim conseguir passar o seu recado com clareza e se sentir entendido pelo interlocutor. É claro que existem ambientes que pedem uma fala mais formal, como uma reunião profissional, por exemplo. Contudo, o importante mesmo é conseguir se comunicar de maneira eficaz. Até mesmo, né, nessa questão de reunião profissional, isso que nós estamos fazendo aqui é uma reunião, né? Uma aula é uma reunião. Só que, claro, eu preciso usar uma linguagem formal. Porém, algumas pessoas, elas têm, faz parte do seu vocabulário algumas palavras, algumas expressões que não são tão que são bastante coloquiais, são expressões bastante formais, né? E a pessoa acaba tendo um falar diferenciado. Algumas pessoas têm um jeito de falar muito simples, às vezes têm um vocabulário não tão extenso, mas se comunicam muito bem com a forma como elas. Deixa eu organizar meu pensamento aqui, que deu uma fugida. Apesar de ter um vocabulário não tão extenso, que eu estou com a palavra pobre na cabeça, mas eu não quero usar essa palavra pobre, porque um vocabulário empobrecido, ele também pode ser reflexo de uma série de contextos sociais, culturais e por aí vai, né? Porém, com aquele vocabulário que a pessoa tem, ela já consegue se fazer entender, principalmente porque ela tem uma excelente capacidade de organizar o seu raciocínio, que é algo que estava me faltando, né, agora há pouco. Justamente por quê? Porque a gente tem que prestar atenção no nosso pensamento, e é tudo muito rápido, né? Prestar atenção no nosso pensamento, na forma que a gente vai passar essa mensagem, qual é o objetivo dessa mensagem e colocar tudo para fora. Então, se a gente, por exemplo, observa uma criança que está começando a desenvolver o processo da fala, é muito engraçado, né? Tem até um vídeo que eu lembrei agora dele aqui, eu vou anotar, se eu não conseguir passar nessa aula, eu passo na próxima, que são os bebês aprendendo a falar. Vocês já viram? Nunca vi, não. São dois bebezinhos gêmeos, e um fala com o outro, mas eles estão falando a língua deles. Eles não, o vídeo é um vídeo, acho que americano, pelas pessoas que falam por trás, eu acho que é um vídeo americano, não sei. Mas, enfim, as pessoas que falam inglês, e os bebês não estão falando em inglês, dá para perceber, eles estão falando uma língua que é própria deles. E eles se comunicam, e eles trocam com o olhar, trocam com gestual também. Então, é muito interessante isso. Alguém quer colocar alguma coisa? Tratar a respeito deste assunto é necessário, porque muitos se preocupam demais com a escrita e deixam a fala em segundo plano, que é tão importante quanto. Quando você se comunica bem, consegue entender melhor o que o outro diz, expor suas ideias, ser entendido e, consequentemente, ter relacionamentos mais positivos. Além de positivos, colocaria também produtivos, tá? Por tudo isso, é sempre interessante buscar aperfeiçoar suas habilidades de comunicação, para que aprenda cada vez mais e possa evoluir sempre. Tem alguns exercícios que são muito interessantes,
que é, por exemplo, você gravar o que você está falando, o que você quer falar e reproduzir, né, para você ouvir. A gente faz muito isso, né? Acredito que a maioria das pessoas façam quando a gente ouve os nossos áudios. Vocês já fizeram isso ou fazem isso? Você manda áudio para alguém no WhatsApp e depois você se ouve? Minha voz é mó estranha no áudio. O que você acha de estranho na sua voz? Sei lá, não parece quando eu falo. Sei lá, fica diferente. Não é que eu não gosto, A mas minha fica parecendo de traveco, então eu não gosto de ouvir meus áudios. É verdade, Yuri. Minha voz também é muito esquisita. Na realidade, eu odeio minha voz no áudio. Eu não gosto de ouvir meus áudios. Eu mando e não escuto depois. A minha mãe fica meia hora escutando todos os áudios que ela manda. E o áudio que ela manda tem 1 minuto. A minha mãe também, né? Ela manda e Minha escuta. mãe, ela fica Parece que ela ouvindo mandou pra ela a voz mesma. dela várias vezes, cara. Não sei como ela consegue. Gente, olha só, eu também faço isso, tá? Mas sabe o que é? Eu vou É explicar. mal da idade então, é mal da idade. Olha, assim, Diga. então, eu vou explicar. Sabe o que é? É porque nós somos de uma geração em que é aquela história assim, olha só, faz a prova e lê o que você escreveu. Faz uma leitura silenciosa para ver se você escreveu tudo certinho. Então, ouvir o próprio áudio é confirmar se você falou tudo que tinha que ser falado. Entendeu? Isso não é mania, gente. Isso é cuidado, é zelo com aquilo que a gente está falando. Eu odeio escutar no áudio, por causa da minha voz fica horrível. Aí eu vou lá, no próximo áudio eu repito quase tudo de novo e falo o que faltou. Pronto, sem ter que ouvir. Senão você apaga de novo, né? É. Mas sem ouvir. Oi? Mas eu não escuto meu próprio áudio. Eu acho engraçado. Eu tinha muita vontade de fazer radialismo. Eu fiz faculdade de comunicação social. E aí, eu fiz a minha especialização, porque em comunicação social você escolhe relações públicas, que é uma carreira quase falida por conta de relações internacionais, radialismo, jornalismo ou publicidade e propaganda. Jornalismo fora de cogitação para minha pessoa, apesar de gostar de investigação, gostar, né, assim, eu sou uma pessoa meio CSI, assim, não tem nada a ver comigo, jornalismo. Mas comunicação, principalmente a parte gráfica, e marketing e radialismo era uma coisa que me chamava muita atenção. Mas eu tinha um bloqueio na minha mente que era inglês. Eu achava que eu tinha que saber falar inglês para ser uma boa radialista. Imagina, eu vou falar o nome de uma música em inglês e não sei pronunciar, não sei. E inglês sempre foi uma grande trava na minha vida. E eu acabei, era mais 3 ou 4 matérias só dentro da faculdade de comunicação que eu precisava acrescentar para fazer radialismo. Mas eu achava muito interessante, quando eu estou falando alguma coisa, o tom da minha voz é muito... A pessoa ouve e já sabe assim, se eu estou com raiva, se eu estou emocionada, se... É muito fácil, isso sai tanto na minha expressão facial quanto na minha voz. E aí, às vezes, é engraçado, dependendo do áudio que eu passo, para quem eu passo, quando eu vou ouvir depois, eu dizer, nossa, essa pessoa vai até se assustar com a forma como eu falei, porque a minha emoção é transmitida na minha voz. Sabe que o meu marido se apaixonou pela minha voz? A primeira coisa que ele... Gente sedutora. Porque foi assim. Eu trabalhava numa empresa de atendimento ao cliente.
Na época eram aquele pager, né? Que passava mensagem, né? Mensagem só de texto. E aí eu trabalhava no atendimento ao cliente. E eu já era funcionária da empresa e ele entrou lá para ser estagiário. E aí ele foi treinar comigo. Ele tinha que ficar ouvindo as ligações para aprender como é que se trabalhava, como é que se atendia, o protocolo de atendimento. E aí ele ficou me ouvindo um dia inteiro. Ele se apaixonou pela minha voz. Partiu daí. E isso, hein? Que história romântica. É verdade, mas partiu daí, né? E Mas aí ele eu nunca nunca. tinha te visto? Não, ele me viu ali naquele dia, mas ele estava me ouvindo, né? Então chegou de manhã, ó, você vai ouvir a Geise. Aí ele ficava numa outra baia, e aí ele foi percebendo o jeito como eu falava com as pessoas e tal, não sei o quê. E aí ele se apaixonou pela minha voz. Enfim. A gente teve que namorar escondido, porque ele era estagiário. Nossa, coisa feia. Hoje, Bagulho mó falando em legal, história de amor, falando escondido em é sempre história de melhor. amor, Oi? meus pais, falando em histórias de amor, meus pais se conheceram no trabalho, né? Também. Aí, só que no trabalho deles, eles não podiam namorar, eles namoravam escondido. Aí um cara que gostava da minha mãe falou, contou pro chefe deles que eles estavam namorando, eles foram mandando embora. Nossa. Não, lá não podia, até podia, né? Até podia namorar, assim, mas estagiário não, né? Mas aí depois ele foi efetivado, aí não teve mais problema. Eles trabalhavam no escritório do Cantão, eu acho. É? É. Mas Altas histórias do Cantão. nós éramos todos maiores de idade, aí, enfim, não tinha problema. E o pior é que ele estudava na minha faculdade e eu nunca tinha visto a cara dele. A faculdade é grandona também, né? Oi? A faculdade é grandona também. Éramos de períodos diferentes. Mas enfim, vamos lá. Temos quanto tempo? Nenhum. Acabou. Ah, não, 10 minutos. 10 minutos, 8 minutos, para ser mais exato. Mas vamos lá. 7 dicas de como falar corretamente no dia a dia em diferentes situações. Assim como qualquer outra habilidade, a fala se desenvolve através da prática. Porém, existem algumas atitudes que podem intensificar seu desenvolvimento. Veja a seguir quais são elas. Número 1, considere a linguagem do interlocutor. Quem pode ler para mim, por favor? Rafael? Eduardo? O número 1, Pode ser. Pode ser não, né? É esse mesmo. Considere a linguagem do interlocutor. Está aqui na tela.